Olá, gente, boa tarde. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Isaías. Quando eu comecei a falar sobre o livro de Jeremias, eu falei que geralmente a gente começa por Isaías e depois fala sobre Jeremias. E que essa, inclusive, era a minha intenção. Mas que na hora que eu fui começar a leitura, Deus colocou no meu coração que era para começar por Jeremias. Por quê? Nós havíamos acabado de estudar o livro de Jó, e no livro de Jó há um indagamento de Jó. Por que que ele nasceu? Se ele sofre tanto, se no mundo ele teve tanto momento de dissabor. E o livro de Jeremias começa também com a mesma explicação. Deus explicando a Jeremias o motivo pelo qual ele foi formado, que era para ser profeta de nações, que era para ser a boca do Senhor. Então, dito isso, nós vamos começar pelo livro de Isaías agora. O primeiro capítulo ele faz um apanhado geral sobre a nação pecaminosa, que é a nação de Judá e Jerusalém. Começa falando que Isaías, que era filho de Amós, ele teve uma visão do Senhor. E nessa visão, ela aconteceu no tempo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Todos esses eram reis em Judá. E a visão começou assim: céus e terra, o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer, Israel, ele, embora seja o povo amado do Senhor, seja o povo escolhido e separado do Senhor, ele não consegue entender quem é o Senhor dos exércitos, quem é o Deus verdadeiro de Israel. E, inclusive, o Senhor chama Israel, Judá e Jerusalém de nação pecaminosa, que ela é carregada de iniquidades, de atos malignos, que os seus filhos são corruptores, que abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, quer dizer, do Senhor Deus. E eles continuam em rebeldia, que toda a cabeça está doente e o coração está enfermo. E que por causa dessa rebeldia, por eles blasfemarem contra o Santo de Israel, a terra será assolada, a cidade será consumida pelo fogo. Porque a cabeça está doente e o coração está enfermo. Então, as lavouras, os estranhos iriam devorá-la e a terra se acharia devastada. Aí ele fala: a filha de Sião é deixada como xoxa na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Nós aprendemos no início do livro de Jeremias que essa palhoça em pepinal, ela era colocada para espantar as aves, para espantar os animais que quisessem ir ali e roubar o seu alimento, né? Porque as aves e os animais, teoricamente, imagina-se que eles interpretariam que ali havia gente e pelo medo eles se espantariam. E aí o Senhor fala que se não tivesse deixado nenhum sobrevivente de Judá e de Jerusalém, essa já teria se tornado como Sodoma e Gomorra, ou seja, não existiria nenhum descendente mais dessas cidades. Não existiria uma sequer viva alma que tenha lembranças destes locais que foram citados, Sodoma e Gomorra. E Deus fala que tudo isso começou porque eles têm condenado um culto, que o culto deles tem sido prestado de forma hipócrita. O Senhor fala assim: ouvi a palavra, príncipes de Sodoma, ouvi a lei de Deus, povo de Gomorra.
De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios e holocaustos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Iniquidade associada ao ajuntamento solene, porque eles aproveitavam as festas de lua nova, os sábados, lembrando que sábado não é considerado um dia da semana, mas sábado significa festa, né, de alegria, e as convocações das congregações para poder fazer ajuntamento que eles diziam ser para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas nessas festas acabava rolando muita iniquidade, o povo bebia muito, o povo acabava se prostituindo e fazendo o que não era lícito aos olhos do Senhor. Ele começou a se corromper por aí. E o que Deus passou a fazer? Quando o povo começava a se ajuntar e fazer orações, Deus virava o ouvido para não ficar ouvindo. Deus virava assim para nem dar atenção àquele povo. E ele falava que as mãos das pessoas estavam cheias de sangue. Por quê? Cada vez que passava, eles levavam mais animais para serem sacrificados. Por quê? Maior era o número de pecados que eles cometiam. Então, para se verem livres do peso do pecado, para justificarem a sua alma e da paz de espírito para eles faziam mais sacrifícios. E entre eles, lembrando que o povo assimilou a prática cultural dos deuses das cidades vizinhas de Jerusalém, como mostrou o livro de Jeremias. E nesses holocaustos eram inclusive oferecidos crianças, né? Uma coisa terrível, coisa que o Senhor não ensinou eles a fazer. Então o Senhor vira e fala assim: lavai, purificai, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Por que isso? Porque o povo tinha parado de defender o direito do órfão. O povo tinha parado de pleitear a causa das viúvas. O importante para eles era fazer o que quisessem, e aí depois faziam um holocausto, faziam umas oferendas, e para eles estava tudo bem. Então o Senhor faz um convite da graça para eles. Vossos pecados sejam como escarlata, ainda que eles sejam assim, eles se tornarão brancos como a neve. Embora seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã, né? A lã branca, pura. Mas isso se quiseres e me ouvirdes. Quer dizer, você tem que ouvir e colocar em prática aquilo que ouviu. Não é ouvir apenas porque ouviu. E aí, se eles fizessem isso, eles passariam a comer o melhor da terra. Mas se eles recusassem e fossem rebeldes, eles seriam devorados à espada. E Deus explica que Jerusalém, a cidade fiel, essa se prostituiu. Ela estava cheia de justiça e habitava em retidão, mas agora havia se tornado uma cidade homicida, que ela não os reis, os príncipes, aqueles que deveriam julgar e fazer a justiça, esses passaram a andar com ladrões, passaram a amar o suborno, a correr atrás de recompensa pelas obras que cometiam e esqueceram realmente por completo a obrigação de cumprir o direito do órfão e de julgar a causa das viúvas. Portanto, diz o poderoso Deus de Israel: tomarei satisfações dos vossos adversários e vingar-me-ei dos seus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, restituirei os teus juízes como eram antigamente, e os teus conselheiros depois te chamarão de cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça, uma vez que era justo
já que eles estavam andando segundo o que o direito estabelecia, eles terem as mesmas bênçãos que eram pertinentes às obrigações às quais eles estavam sendo cobrados. Mas Deus advertiu que os transgressores e os pecadores, se esses continuassem a agir assim, eles seriam destruídos e pereceriam do meio da cidade. Mas nós vamos ver no capítulo de Isaías o que é que acontecerá a respeito disso. Porém, no segundo capítulo, nós vamos ver que Deus faz uma advertência à glória futura que Israel espiritual experimentará. Mas essa glória nós vamos ver na próxima gravação, porque o que eu quis enfatizar no dia de hoje é o motivo pelo qual o Senhor vai tratar com aquela forma tão pesada que fez com que o povo de Judá e Israel, que habitava em Jerusalém, morresse a fome, a espada, a peste, queimado nas cidades, como nós lemos em Jeremias. Então Israel vai explicar o porquê. Mas ele, antes de começar a tratar dessas advertências, ele vai mostrar qual seria o futuro glorioso que Israel teria se esse se comportasse com a forma com que ele escolheu. E nós vamos saber isso na próxima live, de que foi que Israel escolheu para si. Que Deus abençoe, que possa ficar com cada um de vocês, tá bom? Jesus fique conosco.